Bom, sou Ladecir, da família Roncone. Chegou aqui em Montenegro em 74, é isso, Ladecir? Sim, chegamos aqui em 74. Nós tivemos a nossa família, ela ficou dividida, tinha os mais velhos, que nós tínhamos 2 propriedades no Espírito Santo. E os irmãos mais velhos vieram na frente 2 anos antes, em 72. E também já se estabeleceram aqui dentro na 421. Nós chegaram em Ariquemes, moraram lá os primeiros 12 meses e depois logo vieram aqui para 421 também. E nós chegamos em 74, que era o meu pai com os irmãos mais pequenos, né? Que na época eu, por exemplo, cheguei aqui aos 15 anos de idade. Hoje está com quantos anos? Em 74, hoje eu já estou com 62. 62. Então tem bastante anos aí. Bastante janeiros. Bastante janeiros aqui na 421. E esse período todo aqui dentro desse espaço entre Ariquemes e Campo Novo, né, que Montenegro, aqui o quilômetro 50 da BR-421. Quando nós chegamos aqui em Rondônia, nós passamos por Cacoal. O pessoal estava na época de assentamento no Cacoal, queria que a gente ficava lá, mas nós tínhamos uns parentes já que moravam uns anos em Pimenta Bueno. E eles tinham umas terras aqui e acabaram trazendo a gente para cá, que eles acabaram vendendo essa terra para a gente veio parar em Ariquemes, né, em função disso. Mas quando nós passamos por Ouro Preto também tinha um plano do INCRA também, que estava distribuindo terra na época. Mas enfim, a gente acabou vindo para Ariquemes e se estabelecemos em Ariquemes. Né, em 72 meus primeiros irmãos, depois nós em 74. E a BR-421, ela na época nem existia. Em 1970 a 72, ela estava passando aqui por Montenegro, mais ou menos. Em 72, quando meus irmãos chegaram, ela estava ao quilômetro 50, mais ou menos, 55, né, que é um rio chamado por Boa Vista. Estava parado aí. E aí o meu irmão, o Álvaro, o Álvaro Roncone, ele arrumou um trabalho nessa companhia que construía essa estrada na época, e ele começou a trabalhar nessa companhia de estrada. E aí no quilômetro 60, como ele ia sempre levar o almoço e ficava por aí por bastante tempo, aguardando para que fosse determinado algum trabalho na companhia para ele fazer, que ele tinha um caminhão, era alocado para trabalhar nessa companhia. Ele foi olhando aos lados das matas e tal, como ninguém era dono de nada. Aí ele tirou essas terras que a gente tem até hoje, ao quilômetro 58, mais ou menos, estamos dentro do quilômetro 58. Aí ficaram as terras. Mas nessa época nós viemos para cá um pouco em função no quilômetro 58, em função desse trabalho na companhia. As terras, na época, existia essa BR daqui, Ariquemes, não tinha ninguém. Tinha aproximadamente uns 5 seringueiros ao lado dela, que eles não tinham assim como propriedade de ser agricultor, mas para exploração da seringa, né? E aí a gente queria tirar, nós viemos por causa de terra, né? Nós viemos para se tornar agricultores aqui, que a nossa terra que tínhamos no Espírito Santo era muito pouca e nossa família era bastante grande. Só homem, nós somos 10, né? E 5 mulheres. Mas acabou não vindo toda essa família, praticamente ficou uma mulher para trás, 2 melhor e um homem, e o resto vieram todos, né? E todos tiraram a terra. Então, e aí enfim não tinha na época o assentamento aqui, mas tinha uma empresa de fora que se dava como dona da propriedade de Ariquemes, da balsa do Jamari lá, até o quilômetro 48, que é aqui perto de Montenegro. Eles se faziam dono entre um lado e outro da estrada. E por essa razão nós não tiramos mais próximo de Ariquemes já em 74, respeitando essa empresa que tinha essa propriedade aí. A gente acabou ficando aqui na ponta, que, né, como ele trabalhava e ficou vendo essas terras, e a gente acabou se dando na propriedade. Mas naquela época que ela não era uma região agrícola nenhuma. Era só mata? Era só mata, só mata. Aqui a gente via falar muito de
de borracha, seringa. A sobrevivência aqui era muito difícil, era de seringa, borracha. A alimentação aqui tinha que fazer o próprio plantio, a carne era de animais selvagens do mato, não tinha... Ou você fazia seu porquinho ou a galinha, senão, se não tivesse isso, tinha que apelar para a mata e comer os bichos selvagens mesmo. E aí, como que começou a surgir a ideia de se criar uma cidade? Então, a ideia de criar uma cidade aqui, ela surgiu muitos anos depois, né? Praticamente já foram começando naquela época que nós viemos aqui por fundo, essa fazenda começou a não ter pique para segurar os colonos, né? E eles foram invadindo e tomando posse, e o INCRA logo veio também. E aí praticamente estabeleceu o projeto Marechal Dutra e depois o Burareirinho, que é essa região da 421, né? Que é o Burareirinho. E distribuiu essa terra praticamente 10 anos após a nossa chegada, já começou a ter essa ideia de fundar, né? O governador Jorge Teixeira que fundou esse núcleo, na época aqui nem era município, era um núcleo de apoio. E aí, como era muito longe, esses apoios seria mais em termos de saúde. Uma assistência básica. É uma assistência pequena, assim, para ter o olho ao homem do campo, né? Que estava se estabelecendo à margem da BR-421. E daí se desencadeou, logo depois se tornou um município. Tem um pouco da história do Monte Negro, por exemplo, que a gente também pode revelar. As pessoas na época aqui não tinha nenhum centro assim comercial. No leito da 421 tinha um comercinho que era do senhor Juarez, na época ele comprava borracha e vendia um pouco de produtos. A não ser isso, tinha que ir em Ariquemes. E para ir em Ariquemes tinha que ir de pé ou de bicicleta, né? Não tinha transporte que fazia na época. Tinha esse carro que a gente trouxe quando viemos para Rondônia, mas só quando a gente ia para lá que então as pessoas pegavam carona e ia. Mas enquanto a gente não ia, tinha que se virar com bicicleta na época, né? E aí o comércio foi se tomando, começou lá na beira da BR-421, aí depois eles cortaram uma rua central aqui, o próprio comerciante que estava ao lado da BR-421, ele se estabeleceu aqui dentro da cidade, e aí foi se tornando um comércio do lado dele, mais outro, e tão logo já se tornou assim um núcleo de comérciozinhos aqui da região. Aí pelo ano de 80 mais ou menos, né, 84, começou, de 80 a 84 que começou essa movimentação para o núcleo e o comércio de Monte Negro. O seu irmão chegou a ser administrador na época, no início? Meu irmão, o Álvaro Roncone, na época ele foi um dos primeiros administradores quando se tornou um núcleo de apoio aqui. Aí o governador do estado, como ele fazia muitos anos que morava aqui, ele tinha essa atividade de transportar as pessoas às vezes com o carro e tal, ele se tornou muito amigo do pessoal, que o apoio, ele era a única pessoa que dava um apoio de transporte aqui. Então ele se tornou uma pessoa bem conhecida na região e o governador achou por bem de colocar ele nessa administração inicial lá. E até então ele fez isso, depois foram mudando, depois emancipou o município e aí tem outras histórias depois, né? Como é que você lembra do Monte Negro início? Todas essas pessoas que passaram por gestão, você chegou a conhecer, você estava por aqui? Nós tivemos a primeira gestão o Álvaro foi o primeiro, depois veio o segundo, o José Maria da Silveira, depois veio o Pascoal, né, que passou também como tampão, que foi colocado, na época que era município de Ariquemes, aí era o prefeito de Ariquemes que já colocava, né? Que no caso era um distrito. Aquele era um distrito. Então era um distrito de Ariquemes e o prefeito de Ariquemes é que colocava o administrador. Aí até depois, quando se tornou município, né, que se foram criados municípios na época, Monte Negro foi contemplado também, foi criado com vários outros municípios no estado de Rondônia e Monte Negro também foi contemplado. Daí houve as eleições, na primeira eleição foi o Paulo Amâncio que foi o prefeito, né, naquela época. Aí depois no outro mandato já do Jair Mioto, que fizeram 2 mandatos. Aí depois veio o Heloísio, né, que fez 2 mandatos também.
após o Heloísio, dos mandatos dele, veio um mandato do Juninho. E após o Juninho, entregou para o que está atual agora. Isso já se passaram aí já mais de 20 anos, né, praticamente. Como é que é a sua paixão pelo Monte Negro? Então, a nossa família, por exemplo, ela está toda estabelecida aqui aos arredores, né, nossa propriedade. Os que não estão aqui já estão em outros lugares, assim, que já preferiram morar em outro lugar, as mulheres, por exemplo, mas os homens estão todos aqui por perto e têm as propriedades. A gente, quando chegou naquela época, foi uma época muito difícil. Até mesmo que nós viemos com um propósito agrícola, e eu sempre falo por mim, assim, que nós chegamos num mau momento naquela época. Porque a gente tinha muita terra, que quisesse ser dono de muita terra poderia, porém o que a gente produziria não tinha para quem vender. Né, o mercado, o comércio daquela época, não existia, existia para fora, São Paulo, e ainda como não tinha estrada, a 364 era de terra e muito difícil de chegar. Então, todo o produto que produzia em Rondônia era para o consumo próprio daqui. Entendi, não tinha exportação. Não tinha exportação, não tinha mercado, né, que fizesse isso, e nem valeria a pena produzir aqui para vender para lá, porque não tinha viabilidade em valores, né? E aí a gente acabou sofrendo muito nas questões de transporte, por exemplo, de estrada. A 421, quando ela foi construída, ela foi bem feita, uma BR muito bem construída. Porém, depois ela, com os governos, começou a crescer o estado de Rondônia, e aí acho que começou a ter que gastar dinheiro com muitas outras coisas, e a 421 também ficou abandonada. E foi uma época muito difícil que nós passamos aqui, que a estrada foi arruinando e não tinham, né, não arrumavam. E a escoação do produto ficava difícil, a produção aqui não tinha, né, o comércio era muito ruim. E a gente vendia para nós mesmos aqui, tanto que o pessoal que chegou muito antigo aqui, não foi um povo que conseguiu alavancar economicamente. Eles ficaram estagnados por falta de oportunidade políticas de comércio. Quando começou, aí já deu aquele estouro que praticamente tinha muita gente de fora, já estava assim, bem abrangente em Rondônia, já tinha consumo. Aí surgiu o asfalto da 364, né, que também já começou a melhorar muito essas questões, e o próprio povo vieram para Rondônia, e o consumo que Rondônia produzia era para o alto consumo interno, mas já era bom. E aí nisso a gente não começou na frente, não ganhamos, vamos dizer assim, pique econômico, em virtude de ser fácil naquela época a terra, o acesso à terra e tudo, mas não tinha para quem vender. Aí quando surgiu o acesso, as pessoas que vieram com poder aquisitivo melhor, esses sobressaíram economicamente, mas sofreram também bastante, porque os meios de escoação das linhas era muito precário. Hoje a gente está maravilha, nós temos a 421, praticamente ela é asfaltada, de vez em quando está ruim, mas está asfaltada, vai até Buriti, enfim, a gente tem um desenvolvimento econômico e social dentro, né, dessa região aqui, que hoje nós temos, depois de nós temos Campo Novo e temos Buriti, que são cidades grandes que estão depois de nós, e se tornou um local assim bastante interessante. Tem acesso até Mamoré, né? Hoje nós já temos acesso até Nova Mamoré. Sim. Enquanto que naquela época não tinha, né, esses acessos, era só mata mesmo, muita mata. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, pessoas que acompanham, aqueles que não conheciam e aqueles que conhecem também desde a sua época, que hoje está distante, ou hoje não está vivendo mais em Rondônia, e vendo você falar e voltando ao passado, relembrando através da sua fala. Estamos aqui praticamente de 74 a 2020, né? Nós estamos aí acima de quase 50 anos de existência. Muita gente que vieram já se foram, né? Não estão mais com a gente, e para nós é uma alegria, assim, a gente ainda está vivendo e está num lugar super desenvolvido, né? A gente agradece por ter acontecido isso, né? A gente não... Nós viemos aqui, todo mundo lá falava que a gente era muito doido quando vinha aqui,
E até hoje lá o pessoal acha que aqui é uma região ainda que tem índio e os bichos andam perto de nós. Né? Hoje já nós não temos mais índio tão próximo de nós, a gente não vê eles. E a gente também não vê mais nenhum bicho, tá bem, né? Tá muito bem desenvolvido assim. E a agricultura tomou de conta, né? De uma Pecuária, forma, né? A pecuária tomou de conta de uma forma espetacular. E hoje eu posso dizer que o desenvolvimento de Rondônia, no meu ponto de vista, ele é maior do que do meu estado quando eu vim. Aqui nós temos culturas diversas, a terra é muito boa, quanto que lá tem a cultura do café e é um estado assim muito dependioso, que ele é muito de os relevos altos e baixos, né, muito montanhoso, e aqui é muito bom. E aí o que eu quero deixar de mensagem é que Rondônia, a nossa região aqui, Montenegro, é muito bom, e que as pessoas quiserem passar por aqui, ter uma propriedade, é um lugar de desenvolvimento, e a gente está aqui para acolher todos. Amo Montenegro, eu gosto muito daqui. Aqui, se fosse para mim sair daqui de Montenegro, a gente sai para ir para a propriedade rural que a gente tem e morar lá em cima dela, né? Que é com muita satisfação ainda que a gente mora aqui e vamos ficar por aqui, se Deus quiser. Obrigado por ter compartilhado com a gente um pouquinho da história do seu passado, do passado dos montenegrinos aqui, os nossos pioneiros, nossos guerreiros. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Olá pessoal, nós estamos aqui hoje fazendo aqui o início de um mini documentário contando a história de alguns veteranos, pioneiros montenegrinos. E nós estamos começando, fazendo aqui a abertura com a dona Florinda. Todo mundo conhece ela como Florinda. Ela chegou aqui nessa região em 88 e por aqui criou a família. Criei a família aqui. Foram espalhando tudo aqui a família. Como é que foi quando a senhora chegou aqui? Como que era? Quando eu cheguei aqui, nós morávamos no 80. Isso aqui, 80 meu. De qual município era? Alto Paraíso. Ah, de Alto Paraíso. Nós tinha terra lá, né? Aí meu marido comprou esse terreno aqui. Isso aqui tudo era mata. Nós vimos de lá da BR, aqui de a pé. Da BR, o senhor pensa bem. Nós vimos de a pé. Aí, como meu marido achou que era muito difícil nós vir de a pé, ele comprou aquele jirico. Nós íamos de jirico para lá, para a rua, né? Isso no comecinho, 88. No comecinho. Aí, nós íamos de a pé e meu marido comprou esse jirico. Mas aí, para nós ir largar o jirico na estrada, nós ficamos com medo, né? Aí nós saímos daqui, meu filho. Quando passava assim, uns 10 minutos de meia-noite, saía eu, meu marido e essa menina e a outra. Nós saímos daqui, ó. Tudo mata. A estrada era por aqui. Nós passávamos, era tudo mata. Aí nós chegávamos na BR, era quase meio-dia, mas nós chegávamos morto, de cansado. Aí, quando nós íamos lá no 80, no nosso terreno, ficava lá. No dia de nós vir embora, o meu genro ia com o jirico lá buscar nós. De tarde ia buscar nós. É porque vocês continuavam tendo a terra lá e aqui. E nós veio. Abrindo aqui, né? É. Aí não tinha estrada, não tinha nada, menino. Nós derrubou aquela frentezinha ali, ó. Já plantemos um capim. Aqui tinha um pastozinho, nós trouxemos um pouco de boi para aqui, que nós tínhamos muito boi. Aí nós derrubou aquelas matas tudo para ali, ó. Derrubou tudo aqui. Meu marido já meteu, já alugou aquilo ali, já derrubou tudo. E foi derrubando lá para dentro, já fez pasto para trazer os boi, né? E comecei uma vida assim, menino. Mosquito, quantas vezes que eu chegar, ali tinha uma moita de café que nós fez, e eu não vim morar aqui, meu marido derrubou ali naquele buraco ali, e fez um meca de pasto, né? De café. Nós tudo ia para a roça, não ficava ninguém em casa, toda a vida nós foi trabalhador. Aí nós chegávamos em casa, eu ia fazer almoço, aí pro lado das 10 horas, não conseguia comer, menino, de tanto mosquito. Eu tinha um nojo daquilo que Deus livre. Nós sofreu aqui, menino, nós sofreu. Estrada era só o carregador mesmo? Só o carregador de Toureiro. Nós vinha da BR aqui, só a estrada de Toureiro, não tinha estrada. Quantos quilômetros daqui lá? 22 quilômetros, né, Delma? Daqui na BR, né? 25? É. Aí, menino,
Quando nós chegou aqui, meu filho, nós chegou aqui, eram umas 10 horas da noite. A estrada passava por lá, aí meu marido veio abrir um pedacinho de terra aqui, derrubou aqui, queimou, derrubou ali, queimou também, fez aquela lavourinha de café, né? Plantou e antes nós vimos. E ali ele comprou um encerado grande e armou aquele encerado para ficar ele com os peão ali trabalhando, né? Aí ele inventou trazer já a mudança para aqui, que queria derrubar, queria fazer roça. Estava na época já de derrubar mesmo. Aí nós viemos, eu e ele com as duas meninas. Porque o Ereci não podia vir. Tinha que tomar conta de lá do sítio, né? Lá era muito bem, menino. Tinha água encanada dentro de casa. Tinha tudo, conforto. Nós temos um motor de luz. Tinha um motor de luz que lá ninguém tinha. Já estavam estabilizados. Chega aqui. Não tinha nada aqui, né? Aí ele resolveu vir, eu não queria contrariar ele, porque eu nunca contrariei. Eu tenho um filho que mora no Machadinho, e ainda falou assim, meu Deus, o pai levar a mãe para lá, tanto que a mãe já trabalhou aqui, e pai levar a mãe para trabalhar outra vez, pai podia fazer assim, não, ele nem acreditou que eu tinha vindo. Ele arrumou um toureiro, que o toureiro era um tá de Luizinho, não sei se eu conheceu, eu acho que conheceu não. Aí arrumou esse Luizinho que é toureiro e botou um pouco de trem na carreta e não trouxemos mudança nenhuma, não trouxemos nada. Só umas vazias, colchão e uma casa que nós desmanchou para... Nós botamos até ela ali, ó. Agora que nós desmanchou ela, para fazer isso daqui. Aí nós íamos para aqui, ficando debaixo daquele encerado ali. Nunca ninguém reclamou do sofrimento. Todo mundo tinha saúde, todo mundo ia trabalhar. E nunca ninguém reclamou. Tinha onça aqui na época? Como é que era? Meu filho, ele fala que tinha, mas nós nunca viu. Um dia meu marido derrubou lá dentro, né? E eu toda a vida gostei de trabalhar na roça, né? Aí eu fui lá para dentro trabalhar, capinar milho. Quando eu tô capinando que vem embora, de tarde, disse com o pai Joaquim, que nós empreitou lá ele para capinar o milho lá também, né? Ele falou que de manhã cedo ele foi lá para capinar o milho. Ela veio até no carreador no meu rastro para poder pegar o gente. E a senhora não ficou com medo, não? Eu não tinha medo, eu gostava de trabalhar, menina. Eu gostava de trabalhar. Quantos filhos a senhora tem? 13. 13 filhos. E a maioria vive aqui hoje com a senhora? Tem o Gessi mora no Machadinho, está muito bem lá no Machadinho. O Diomar, o meu filho mais velho, ele trabalhava lá no Tubarão. Aí ele agora é aposentado, ele mora em Santa Catarina. E tem a Penha, minha filha também, mora em Mato Grosso. E a Dilma mora no Ariquemes. E a Denaí, mas a Zilma, mora no Alto Paraíso. Que a minha filha tem loja, né? Tem sítio lá, 2 sítios, né? Muito bem lá. Tudo pertinho. E aqui na 30 mora quantos? Aqui na 30 mora a Delma e a Osana. E o Ereci, 3 só. E os outros moram... Mas só que esses que moram longe, nunca me desprezaram. Direto, eles vêm. E estão muito bem também eles, né? E esse Montenegro não era Montenegro, era Boa Vista. Eles iam botar Boa Vista, né? A senhora ainda lembra, assim, quando teve as primeiras ruas ali? Lembro. Não tinha nada, não. Vem tudo na mente. Não tinha nada. A rodoviária ali, em Montenegro ali, era um encostamento de ônibus. Hoje, quando a senhora vai ali na estrada, a senhora dá uma olhada assim e vê hoje, porque hoje nós temos uma estrada que é mais ou menos, né? Hoje tá aí bom, você né? lembra, assim, do tempo do carreador? Lembro tudo. Vem um filme. Meu marido falou assim, Florinha, eu vou... Quando nós chegou aqui, ó, que ele era muito trabalhador e gostava de plantar as coisas. Ele é falecido. Ele fez um canavial de lá de baixo, isso tudo aqui era um canavial. Nós morava lá, sabe? Ele falou, Florinha, eu vou lá no 80, vou trazer um engenho para nós moer cana. O dia que tiver açúcar, que nós moer cana. Nunca precisou que ele ia na rua, fazia a compra, né? Trazia nas costas, na verdade. Era um sofrimento louco, mas nunca precisou. E o engenho, tá até hoje aí o engenho velho. Tem quanto tempo que ele faleceu? Tá com 1 ano que ele morreu. Você não conheceu, né? Não cheguei. Você conheceu, não. Era muito trabalhador, nossa mãe. Era muito trabalhador, meu marido, tá doido.
Como é que tá? Como é que a senhora vê hoje aqui a linha? Ainda tem muitas pessoas antigas? Tem. A senhora mantém muitas amizades daquele tempo? E tem. Ó, tem o seu Lau, que é pai de 10 filhos, ele mora ali em cima. E tem o seu Lauro aqui embaixo também. Era um conhecido velho, que veio morar quase junto com nós, o seu Lauro ali embaixo. Ele e o velho que mora aqui em cima. Como é o nome dele, Léo? O seu Lalade. Ele morou quase junto com nós também. É os mais velhos. E o pai do Joel. Não tinha ninguém aqui, meu filho. Tinha quantas famílias que você chegou? Quando eu vim morar aqui, para falar com o senhor, a família que tinha era o pai do Joel e o seu Lauro, que ele é bem velho aqui também. Nós chegou primeiro. O primeiro que chegou aqui foi o pai do Joel, que morava ali, né? E ali, que é o Bolicho, morava um velho ali também, mas ele vendeu. Ele até morreu já. Tinha 1, 2, 4. A senhora gosta daqui? Ah, demais, Deus me livre. Daqui eu não saio mais, não. Você nunca pensou em mudar? Nunca pensei de mudar. E daqui pro cemitério. Porque aqui é bom, menino. Além de ser bom, os vizinhos é muito bom, viu, menino? Os vizinhos é bom. Vocês têm galinhas, pato? Tem tudo. Vaca de leiteira? Tudo, graças a Deus. Tem uma bênção. E criar galinha é bom demais. Se eu moro na cidade, se eu comprar um negócio de ovo, comprar galinha. Frango aqui carne como à vontade. Tem com fartura. Tem capado na serva, isso eu preciso ver que beleza, né? É mais que eu estimo na vida, era mais que o meu marido gostava. E eu nem desprezar nunca. Que é um respeito feliz. Mesmo ele morreu, ele faleceu, Deus levou, que Deus gosta que é bom, né? Mas nada dele acabou, e não vai acabar. Tenho meus capados, tá aí tudo aí. Galinha, eu gosto de criar galinha demais. Minhas vacas leiteiras, desde quando eu casei, nós tem elas. Eu nunca comprei um litro de leite, nunca comprei um quilo de banha, nunca comprei vou comprar um quilo. Não, eu tenho em casa, graças a Deus. Produz tudo aqui? Tudo aqui. Agora a senhora tem uma coisa que quando a gente chega, a gente fica admirado, que ela jorra água o tempo todo. E aí, mas ali não é desperdício, ali tá vindo da mina. Da mina. Já retorna. Vai embora. Uhum. Tá vindo debaixo da terra. Lá é a terra, né? Ela sai aqui, né? Uhum. Aí nós fizemos um poço de cimento e botei uma borracha aqui, né? Conforme tá aqui. Aí ela vem embora. Direto. Ela nunca seca. É de seca molhar desse jeito que tá aí. Vem dentro da casa? Dentro de casa. Aí a senhora lava a louça ali e faz tudo aí? Tudo. Lava vazio. Nós só não tomamos ela. Uhum. Ela vem, a nossa água daqui vem do poço ali, né? Vocês têm um poço para beber? Para cozinhar também. Aqui, e para cozinhar também. Aí eu vi que a senhora tem um fogão a lenha, cozinha o tempo todo. O tempo todo, Onde só fizeram de ver festa aqui. Toda vida. Aqui meu marido morreu, né? Mas o pessoal nunca me desprezaram. É direto gente aqui em casa. Não falta. As enfermeiras, quando meu marido estava doente, 3 médicos cuidou dele. 3. Vinha aqui cuidar dele. Foi uma estimação. Eles tinham um amor por ele, só se vendo. Ele morreu, eu adoeci também. Na morte dele, eu adoeci, né? E quem que não adoece, né? Nunca me desprezaram. As enfermeiras estão vindo aqui me tratar. Elas vêm aqui. Vêm. Aqui, quarta-feira agora mesmo, elas vêm. Me aplicar soro, injeção, marcar o remédio, consulta para mim. A gente, né, tem o marido da gente, Deus tirou, tá certo, Deus tirou porque ele achava que precisava tirar. Todos nós estamos. Mas eu tô satisfeito com a minha vida, porque o ramo que nós tínhamos, tô tocando a mesma coisa. Os gados dele não joguei nada fora e não vou jogar. As vacas leiteiras eu não joguei fora, não vou jogar. As criações dele tá tudo, e tudo que era dele que estava aqui dentro de casa, tá tudo aí. Eu zelo as coisas dele com uma coisa que ele está aqui dentro de casa. Para mim parece que ele está aqui. Me fez falta, na verdade, né? Mas eu zelo das coisas dele, mesma coisa que ele tivesse aqui em casa. Na hora da comida faz falta. Na hora que a gente vai deitar, a gente tá lembrando daquela pessoa, né? Mas a vida é assim mesmo. 86. Eu já vim para caducar, né? Mas só que eu não estou caducando ainda não. Não estou caducando de jeito nenhum. Porque você recebe todo mundo bem. Todo mundo. Recebe.
Chega gente aqui, almoça, janta, se quiser dormir, dorme. Do jeito que agradava o povo, eu agrado também. Do jeito que ele agradava. Ele gostava muito de agradar o povo. Chegasse um pessoal aqui em casa, Deus me livre. Se for na hora do almoço ou na hora da janta, que saísse sem janta. Eu casei com 14 anos. Meu marido nunca chegou perto de mim e falou: Florinha, chegou uma pessoa aqui para você fazer um almoço. Florinha, vai fazer um café ou vai fazer uma janta. Pode perguntar essas meninas. Nunca. Ele nunca saiu dentro de casa com a camisa sem passar a roupa dele. A roupa dele era tudo passada. Pode perguntar essas filhas que ela fala. E eu trabalhava na roça igual uma louca, eu passava a roupa de noite. De noite eu passava a roupa dele tudinho, passava dos meninos, eu deixava tudo arrumadinho. Eu nunca deixei ele sair dentro de casa para lugar nenhum se não fosse com a roupa dele passada, bem arrumadinho. Nunca deixei, nunca gostei. Era uma esposa dedicada. Eu nunca fui mulher passeadeira, gostar de passear, ir para casa de vizinho. Não, eu gostava de tratar de um porco, criar uma galinha, isso eu gostava. Para casa dos outros eu nunca gostei. Eu gostava de estar em casa. Ele fosse fazer uma viagem, quando ele chegar tinha o almoço dele pronto, ou janta pronto, roupa dele tá passadinha, comida, que ele gostava muito de café, o café dele estava coado. Toda a vida eu fui desse jeito. Toda a vida. E tem meu menino aqui dentro de casa, pode perguntar a ela aí, que ela tá aí, é Detinha. Que é a mulher que tem que fazer as coisas pro marido, né? Mas olha, Detinha pode sair. O senhor conhece ela, né? Mas o café dele está coado, o almoço dele está pronto, o janta dele está pronto. Faço para ele a mesma coisa que fizesse para o meu marido, mesma coisa. Nós vivemos de casa muito bem, graças a Deus. Quero agradecer a senhora por ter contado um pouquinho da história. Nós estamos contando as histórias dessas pessoas, né? Que são pioneiros de Montenegro, no município aqui. E a senhora que abriu aqui o nosso mini documentário. Obrigado por nos receber aqui. Não é a primeira vez que a gente vem aqui tomar café, conversar, bater papo, mas para gravar e deixar registrado hoje, porque isso aqui fica para sempre, né? Que é para sempre, é verdade. E aí eu agradeço por ter recebido obrigado, a gente, tá bom? Obrigado. Porque a gente deixa a história, né? É verdade, que a gente já passou aqui, né? A história, ninguém apaga a história. Não, é verdade. Obrigado. De gosto, filho. Dona Alzíria, também uma das pioneiras aqui de Montenegro. Desde o ano de 85 morando aqui, Dona Alzíria? Sim, 2 anos e 5. Como é que a senhora lembra do Montenegro no comecinho, no início do projeto, né? Do projetinho. Era pouca casa lá pelo meio, um colégio, escola Mato Grosso. E também por aqui tudo era capim, tudo. A cidade não era essa cidade que tem bastante gente hoje. A Rua Buritiza que tinha também, mas só da rodoviária para lá, para cá não tinha nada não. Aqui não tinha nada. Não tinha nada, só capim. Nada, só capim. Você veio de onde para cá? A gente veio de São Paulo. Né? Veio com a família para começar uma vida aqui. Uhum. Esposo, na época? Veio, o esposo veio também. Tá com quantos anos na época, senhora? Eu? 35 anos. Agora tá com quanto? 68. 68. Aí desde 85, aí ficou aqui. Começou fazendo o que aqui? Trabalhando em quê? A gente trabalhava onde achava serviço. Eu caminhava 4 quilômetros a pé, aonde me dava serviço. Lá no seu Arthur, na roça dele, eu ia trabalhava, né? Depois do seu Arthur, aí eu fui trabalhar na rodoviária. Da rodoviária eu fui trabalhar no colégio. Aí eu trabalhava no seu Arthur. E dia de sábado. O quê? Café? Café. Café. Nós escolhia café para ele, nós escolhia todinho o café dele. Naquele tempo tinha serraria, tinha essas coisinhas, né? Tinha serraria. Era bom de trabalhar. Minhas crianças desde pequena trabalhou na serraria. Aí você foi trabalhar colhendo café? Fui. E o esposo também? Também. Aí depois você foi pra? Fui para trabalhar na escola. Na educação. É. E aí como é que foi? Mas eu trabalhava sábado e domingo na diária, na rodoviária também. É mesmo? Aí as crianças foram crescendo, foram trabalhando em serraria, foram estudando. Hoje uns têm emprego, outros trabalham por conta. Desde quando você começou na educação? Você falou que trabalha até hoje, né? Comecei na educação em 86. Trabalhando nos colégios. Você é por quê? Professor? 13 de junho de 86 eu comecei na educação. Qual era a sua função lá? A minha função é auxiliar serviço diverso. E aí você está até agora 2020? Sim. Agora teve que parar por causa da pandemia, né? Mas quando chamar de novo, nós estamos de volta. Continua trabalhando. Estamos de volta, que a gente gosta muito do lugar que ajudou a gente na hora que mais precisou. Mas você já teve assim
Você já poderia estar aposentada, né? Por tempo de serviço, não? Sim, mas agora nós temos que trabalhar mais 4 anos. E mas a gente nem pretende aposentar, que a gente gosta de trabalhar do serviço. Você prefere continuar trabalhando do que aposentar? A gente nem importa com a aposentadoria, não. A gente gosta de ir no serviço. Dona Zira, conta pra gente um pouco, assim, como que era o Montenegro quando você chegou? Aqui a gente não achava nenhum tijolo, eu não tinha fogão, eu pegava 3 pedrinhas, acendia o foguinho, punhava a panela em cima e fazia comida. É mesmo? É, fazia comida. Porque meu marido trouxe nós para levar tudo pro sítio, né? Mas daí ele comprou uma terra, aquela terra não era da pessoa que vendeu para ele. Aí aquela terra não podia ser vendida, né? Era na área dos índios. Aí ele pegou e saiu, veio embora pra rua, aí nós ficamos tudo trabalhando na rua. Aí nós não foi pra roça. Ele comprou uma terra numa área de preservação. Ele não sabia. Aí quando avisaram para ele, essa terra aí não pode ser vendida, porque é de índio. Aí ele saiu e veio embora pra rua. Aí nós não foi pro sítio. Aí teve que reinventar a história. Aí vocês foram trabalhar? Teve um tempo que o governador mandou nós embora do serviço, aí eu ia trabalhar na laminadora à noite. A gente trabalhava à noite na laminadora. Aí depois a serraria foi acabando tudo também, agora só tem 2. Mas a cidade aqui, era uma dificuldade. Tem o rio lá, muita gente ia tomar banho no rio à tarde. A gente lavava muita roupa no rio. Tinha assim, o rio enchia, a água passava por cima da ponte. Aquele rio ali? Sim, com o passar dos tempos, pode chover que o rio não enche mais, acabou. E aí hoje quando você vai lá e dá uma olhada assim, você fica lá? Eu fico triste de ver, sabe por quê? Porque as pessoas desmatou ao lado do rio e aí secou tudo. Secou. Foi por causa de desmatar, porque era uma água limpinha, nós lavava roupa, nós tomava banho lá. Tem muita história aquele rio ali, né? A criançada minha cresceu nadando naquele rio, pequenininho, com 3 anos, aprendeu a nadar naquele rio. É mesmo? A senhora fez muitas amizades aqui, né? Tem muitos daqueles amigos do início, do comecinho de tudo. Você ainda revê algumas pessoas daquelas? Morreu muitos já. Morreu muitos já. Ih, que dó. A senhora lembra com saudade? Eu tenho muita saudade das pessoas mais antigas. Principalmente seu Álvaro Roncone, que lutava muito pelo povo na cidade. Ele foi um administrador aqui, né? Foi. Ele morreu em acidente. A senhora conheceu ele pessoalmente mesmo? Eu não cheguei a conhecer. Conheci ele pessoalmente. A família dele? A família dele, ainda tem muitos deles aqui. A esposa dele também já faleceu, ficou doente, faleceu. Ainda tem bastante, os filhos deles estão aí. Tem filho dele também que faleceu em acidente. Mas os outros estão tudo aí. Por fato a gente trabalhar muito, a gente não presta atenção, né? Eu trabalhava demais, porque 6 filhos, o serviço lá fora, em casa. Nossa, a sorte nossa é que quando eles davam para trabalhar meio período lá, meio período a gente estava em casa, né? Mas quando a gente tinha que trabalhar o dia todo, depois mudava, aí a gente fazia o serviço da casa de noite. À noite a gente fazia o serviço da casa para poder ir trabalhar de dia. Mas graças a Deus, foi muito gratificante para nós. Foi muito bom. A senhora hoje vive aqui em Montenegro, seus filhos todos criados? Tudo criado. É uma netaiada, um monte de neto. Quando chegou, assim, que vocês viam tudo estrada, as ruas de chão? Tudo de chão, era tudo barro. Aí demorou muito para começar a chegar o asfalto, iluminação pública? Demorou. A água aqui na cidade era tudo furado poço. Lá no centro tinha uma água lá perto da prefeitura, que a prefeitura já era construída também, né? Mas de vez em quando aquela bomba estragava, aí já ficava sem água, aí foi furando poço. Meu marido também furou poço para nós, aí nós tirava a água, lavava roupa, aí quando era muita roupa nós ia pro rio lavar, assim. A senhora gosta do Montenegro? Eu gosto demais, nossa, eu gosto demais. Nunca pensou em mudar daqui? Não. Quando eu fui fazer uma prova, houve uma pergunta: você gosta de morar em Rondônia? Eu respondi que se eu pudesse, teria nascido aqui, não teria conhecido nenhum outro lugar. E aqui é um lugar sossegado, né? Já houve muitas coisas na cidade por aí, mas a gente, né, não põe em conta, porque é pra lá, chega muita gente, cada um é de um jeito, né? Aí, todo lugar tem um problema, né? Todo lugar tem problema, mas a gente não, graças a Deus, pra nós não tem problema não. Eu estou aqui com a dona Ana Berg, só que em Montenegro ela é conhecida como a mãezona, como a vovó, todo mundo te chama bisavó, assim, tataravó, 85 você chegou em Montenegro? Em 85, dia 14 de fevereiro de 85.
A senhora consegue assim relembrar certinho como que era aqui? Tinha bastante casa já, tinha muitas casas ali nessa rua onde é a loja Cristina, aquele mercado ali, eram umas casinhas pequenas, bairros, umas coisas. Não tinha casa de material ainda. E a rodoviária era no mesmo lugar, mas só que eram os motoristas, como é que diz, era a União Cascavel que tomava conta da linha, então os motoristas que vinham de Campo Novo, de Buriti, que estava começando, então eram tudo da União Cascavel. Uhum. Não tinha ainda essa marlinha, a rodoviária também era bem mais pequena. Ali adiante, onde era atrás a Nova Lar, ali era a casa do Tony Silva, onde tinha, as turmas chamavam de pau do fuxico, que era um alto-falante que comandava as notícias, as coisas que aconteciam na cidadezinha, avisos, então chamavam pau do fuxico. Alguém que perdia os documentos. Algum que perdia os documentos, algum bêbado que se perdia por ali. Então, chamavam pau do fuxico. O morador chamava Tony Silva, era um homem muito amável do povo, muito querido. Então, foi embora para Paraná. A turma sentiu muita saída dele, porque ele era muito bom. Uhum. Então só tinha casa mesmo, assim, as casas de madeiras ali, barracos na verdade, né? Só naquele meiozinho ali. Só. Aí depois a senhora viu crescendo, aumentando um pouco mais. Então, até que ali onde é hoje a Paládio, a loja Paládio, ali era a minha casa ali. Ah, era? Era a minha casa, a frente era de madeira, de material, e atrás era de madeira. Daí a gente fez uma área grande que a Elizabeth montou um boteco ali. Uhum. Então a área servia de aconchego para a turma que participava ali do boteco. Uhum. Então, a senhora tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 85, completei em março. 85. A minha caçula já estava com a primeira filha chegando. Até que eu cheguei aqui no dia 14 de fevereiro, no dia 17 a filha dela nasceu. Quando a senhora chegou aqui, como é que é? Aqui ainda era administrador, né? Não tinha prefeito. Era tampão. Aqui chamava que era Zé Maria, que morou aí adiante, acho que na 32, não sei. Ele era o tampão aqui. Depois foi o Roncone, depois não lembro mais quem era. Ainda quando era distrito, era chamado Boa Vista, não era Montenegro. Então, eles se deram o nome para Boa Vista na casa desse Tony Silva, onde era a localidade dele, no Pau do Fuxico. Era uma noite, eles fizeram lá uma reunião, os fundadores, e colocaram o nome de Montenegro. Então foi um sorteio. Então daí já começou a criar a política, entrou a política e começaram a criar coisa para formar a prefeitura. Para emancipar. Para emancipar. Primeiro veio a troca. Veio a troca. De Boa Vista para Montenegro, para depois emancipar. Para depois emancipar. Ah, sim. Então quando emancipou já era Montenegro. Eu conheci muito o Palamâncio, era um homem muito querido aqui, o Palamâncio. Há uma história de que quem fez o Palamâncio aqui, mas foi os evangélicos, é verdade? Os evangélicos, claro, porque ele apoiou muito os evangélicos. Ele apoiou, então, assim como ele apoiou os evangélicos apoiaram ele. Retribuíram, e ele era um homem muito bom, o Palamâncio foi muito bom aqui. E aí, assim, primeira gestão não é muito legal, mas aí a população naquela época, você que presenciou, viu uma diferença, assim, começar a acontecer? Como é que foi? Diferenciou muito, né? Porque daí já começou a evoluir, já começou a criar cidade, fazer casas, e se elevou, né? O município foi para frente quando veio a gestão do município, essas coisas, já melhorou, porque daí já começaram a ter vontade de viver aqui, ter vontade, porque estavam vendo crescer o município. Todo mundo abraçou e foi muito legal. Mas aqui, o Bom Futuro, foi que meus filhos trabalharam no Bom Futuro, até ganharam dinheiro lá, e que deu para comprar
uma chácara, daí eu vendi a casa que eu tinha ali e mudei para uma chácara. Então, porque na casa ali eu vivi 7 anos. E daí na chácara eu revendi a casa, comprei uma chácara que era do Roncone, do Álvaro Roncone, e daí mudei para a chácara e quando fiquei 7 anos na chácara também. Daí o meu filho casou e alugou uma terra para fazer por um gado que nós tínhamos. E lá ele foi derrubar o mato para fazer a roça e um pau pegou ele e morreu. Daí eu vendi a chácara e mudei aqui para a cidade. Como é que a senhora lembra, assim, dos amigos, dos primeiros amigos que a senhora fez na cidade, no comecinho? Aí existe alguns que estão vivos, que a senhora tem papo até hoje? Ainda hoje teve uma aqui na minha casa, a dona Cecília, que era mulher do um velho que tinha assim, uma doença esquisita, essa jansenise. Sim. E então ele faz tempo que morreu e ela agora casou com outro velho. Hoje já teve aqui na minha casa, são muito amiga. Então ela até foi mãe de uma nora minha. Ela é do comecinho também? Também do começo. Quando eu cheguei aqui, já morava aqui. Sim. Então tem ainda pessoas que a gente se afasta, né? Porque por causa da idade eu não passeei mais, não visitei mais, não andei, me fechei muito. Eu parei de andar, de sair, porque por causa da idade, né? E também fiquei sozinha, porque quando eu mudei aqui, que o meu filho tinha morrido, eu fiquei sozinha na chácara. Daí a minha filha Elizabeth fez eu comprar essa casa aqui e eu mudei para cá. E daí fiquei sozinha, daí a Miriam morou comigo, aí morou comigo uns tempos, e depois eu comprei um barraco para ela, ela se mudou com os filhos, ela tinha 5 filhos. E daí eu fiquei aqui. Então, desde esse tempo, tá com uns 20 anos mais ou menos que eu estou sozinha. A senhora mora aqui sozinha até hoje? Sozinha até agora. 85 e mora sozinha. Então, cozinha, faz tudo? Faço. Agora que deu um AVC em mim, no dia 30 de janeiro desse ano passado, 2019, deu um AVC em mim. E agora que eu estou acabando de recuperar. Ainda tenho umas sequelas para terminar. Quantos filhos a senhora tem? Filho, agora tenho 6, tenho 5 filhas mulher e um homem. A senhora conheceu esses veteranos todos? Todas essas Germioto, nós fomos muito amigos. Nossa, Germioto, nós somos muito amigos. Porque eles eram frequentadores do bar. Então eram pessoas que frequentavam o bar. Então a gente fazia amigos nesse negócio de bar, porque quem não gostava de uma cervejinha, de uma caipirinha, né? Então a gente fez muito amigo. O Germioto era muito meu amigo, muito mesmo. Eu conheci muito a mãe dele, Dona Guilmar, fui no velório dela e foi a pessoa que veio me encontrar, me abraçar, chorar no meu ombro, foi o Germioto. Finado Germioto, né, que faleceu agora. Eu não, por causa dessa pandemia, não deu nem pra gente ver ele, nem nada, ficaram 2 horas velando só. Então, mas nós fomos muito amigos, o Jair, o Beto, irmão dele, então nós somos muito amigos. Nós temos vários pontos assim que marcou muito o Montenegro, né? Aquela Ciblazém, que hoje está meio abandonado, temos aquele barraco da feira, temos aquela igreja católica ali, que é muito bonita ali no centro também, a prefeitura naquele local ali. Tudo isso você viu nascer? Tudo isso eu vi nascer. A Ciblazém foi um lugar muito bacana para nós, aquilo ali. Porque quando fechou o negócio de Ciblazém mesmo, ali montou a feira. Então foi muito gostoso aquele tempo daquela feira. Não era uma feirinha assim como essa que está agora ali, era feira mesmo, de tudo tinha ali, de coisa. E agora, então foi muito gostoso aquele tempo pra gente. A feira antigamente era mais surtida? Muito, nossa, era uma feira, era considerada um feirão. Vi construir a prefeitura, vi construir a igreja católica, vi construir, porque tudo era pequeno quando a gente chegou aqui. E depois que foram crescendo e criando modelo. Então.
Quando aconteceu, teve muito... A política em Montenegro sempre foi movimentada. A política foi movimentada e foi muito traição também. Teve bastante viravoltas, né? Teve muito. Nós temos um amigo muito cerrado nosso, da família toda, que é o Rui. Você conhece o Rui? Costa, ex-vereador, né? O Rui foi o vereador mais votado aqui dentro do município dele, em todos os municípios. Ele era amigo da senhora na época? Até agora, até essa política passada, ele era meu amigo. Que ele veio com uma conversa boba aqui na minha casa e eu ferrei ele, daí não deixou de ser meu amigo. Deixou de ser seu amigo. Deixou. Foi política boa. O que a senhora deixaria assim de mensagem para quem nos assiste? Porque a história de uma pessoa com mais idade, que nem a senhora, que chega aos 85, com muita sabedoria, conversa, vai à igreja quando pode, né? Ainda prega na igreja. Então, assim, a senhora é um exemplo mesmo. Com 85 anos de idade, o que você falaria agora? Para essa juventude de hoje, que é lutando que a gente vence. Ninguém vence sem luta, e sem luta também não tem vitória. E a gente não pode se cansar com qualquer coisa. A gente tem que ficar sempre em pé, sem o pensamento firme, zelando da vida, sendo honesto e procurando fazer as coisas bem feitas, sendo em todas as partes, tanto na vida material como espiritual, porque as nossas vidas têm que andar junto, a espiritual e a material. Sem elas nós não conseguimos nada. Então esses jovens de hoje, eles estão muito descansados. Eles não ligam muito para Deus, eles não ligam muito para a sociedade, eles se afundam mais nos desejos da carne e deixam as outras coisas prevalecer. Trabalhar não mata ninguém, não, né? Não, trabalhar não. Eu criei meus filhos sozinha, eu trabalhava na roça e eu criei 6 filhos sozinho. E estou viva, com 85 anos. E está muito bem, vai ver muito mais. Então. Obrigado por aceitar a gente. Nós estamos contando a história dos pioneiros. E é muito bom quando as pessoas se colocam à disposição para sentar e contar um pouquinho, porque a gente gosta de contar a história de pessoas guerreiras. Tá então, bom? É bom mesmo. Obrigado. Então, mas eu gosto, por vocês, faço tudo, porque eu amo teu sogro, tua sogra, para mim são gente importante, eles são especial, são 2 pessoas especiais na minha vida, o Zezão e a Maria Elza. Então ela liga para mim, é difícil de que ela não liga, não manda mensagem, ele também, ele me chama de mãezona, isso para mim é uma riqueza. Eu sou feliz de ser chamada de mãezona com um homem que nem o Zezão. O Zezão é importante na vida, porque é um homem trabalhador, um homem honesto, um homem que luta. Não é para qualquer homem ser um homem como era o Zezão, e hoje nós temos ele um homem fiel, honesto. Então, para mim, o Zezão, a Maria Elza, são muito importantes, são especial.